Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações agora por meio da Tua palavra, que não fale eu de mim mesmo, meu Pai, mas sim sobre o Teu Espírito, sobre o controle do Espírito Santo e sobre o poder da Tua palavra, para que a igreja seja alimentada em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Diz assim, Jó 14, todos esses duas formas de falar estão certas, tá? Tanto 14 como 14. Isso aí é normal, às vezes fala 14 e às vezes 14, mas tudo está normal, tá? Então Jó, vamos lá. 14, versículo 1 diz assim diante: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o faz entrar em juízo contínuo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Verso 5: visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhos, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheio das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém, aleluia. Por enquanto, somente terra. Irmãos, tem coisas que, assim, foram ditas, como essas, que foram ditas por Jó, né? E ditas por outros personagens também do Antigo Testamento. Então, é sempre bom o pregador ele fazer um anexo ao que eles falaram, anexar ao que Jesus falou. Ou seja, ligar algo que eles falaram com o que Jesus falou. Certo? Ligar uma coisa com a outra. Então aqui, no primeiro versículo nós lemos, Jó disse assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Ou seja, essa inquietação aqui é a confusão do dia a dia da vida, não é? Porque a vida é cheia de inquietação, ou não é? Há confusão no dia a dia da vida, não há? Então, eu me lembrei quando está aqui, né? Como está aqui na palavra última do verso 1, inquietação, eu me lembrei do que Jesus disse lá em Mateus 6, onde ele fala sobre o quê? A inquietação da vida. As pessoas que vivem pensando no que vão comer, beber e também com que se vestir. As pessoas pensam assim, né? O que comeremos? O que beberemos? Não é? E com que nos vestiremos? Então, isso é uma pergunta que fica na mente das pessoas às vezes. E Jesus, em seu tempo, ele já falou isso, porque nós temos essa tendência de pensarmos assim. E lá ele fala sobre a inquietação. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, e sobre também, com que nos vestiremos. Porque o Pai nosso, o nosso Pai Deus Celestial, sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Então a vida é cheia de inquietação, tem confusão no dia a dia da vida? Sim. Mas também nós devemos entender uma coisa, que o nosso Pai Celestial sabe muito bem sobre as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, exatamente. E a palavra até mais adequada, lá de acordo com o trecho de Jesus, sabe qual é? É não preocupar.
não preocupeis com essas coisas, porque o Pai Celeste sabe que vós necessitais dessas coisas. Então o que é que nós devemos fazer primeiro? Aí fala lá em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, eu comecei a refletir no que Jó falou aqui e no que Jesus fala lá nos Evangelhos. No que ele disse. A vida é cheia de inquietação. Se a gente falar que a gente não preocupa, a gente está errado. Porque a gente preocupa, irmão José. Irmão Lucas, a gente preocupa sim. Agora, nós não devemos nos entregar às preocupações da vida. Porque quem faz essas coisas é o povo gentil. E gentil lá é aquele que não crê em Deus. Os gentios que não creem em Deus. E nós cremos em Deus. Então nós não podemos nos preocupar a ponto de nos entregarmos a essas preocupações. Nós preocupamos sim. Se eu pregar aqui que nós não preocupamos, eu vou estar pregando, não vou dizer uma heresia, porque às vezes o pregador, ele fala isso sem maldade. Ele não fala isso assim, com maldade. Às vezes ele quer dizer que nós não devemos preocupar, mas nós preocupamos. Agora nós não podemos nos entregar, porque quem se entrega a essas preocupações não crê em Deus, e nós cremos em Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e suficiente para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Certo? Ou seja, Ele vai nos dar o necessário para nos dar ou para fazer, que fala o texto, né? Infinitamente mais poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que o que nós imaginamos. Então Deus é o quê? Poderoso. E aí Jó, ele disse aqui no verso 1 do capítulo 14: o homem nascido de mulher vive breve tempo, quer dizer, a vida é curta e é mesmo cheia de inquietação. Mas aí Jesus vem e fala para nós nos aquietarmos no Senhor o Pai, em outras palavras, porque senão a preocupação vai consumir a nossa mente, e nós vamos perder a capacidade de pensar. Nós vamos começar a esquecer até de Deus, porque a preocupação, quando ela é muita, ela tem essa finalidade, ou as preocupações têm essa finalidade, né? De tirar a pessoa do curso. É por isso que Jesus disse isso lá, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, porque quando você busca a vontade do Senhor, Deus supre o que você precisa. Deus não vai deixar faltar o que você precisa quando você busca. E buscar em primeiro lugar a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus, como a Bíblia está nos falando. O reino de Deus é isso. É essa vontade de Deus sobre a nossa vida. É o que Deus diz na palavra para nós fazermos. E nós devemos fazer, porque Ele é o Senhor que nos chamou para que nós obedeçamos a sua vontade. Então, devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que nós precisarmos, Jesus disse que o Pai Celeste vai nos acrescentar, vai nos conceder. Então quem falou isso foi o Senhor. Isso não é coisa de homem, não. Então quando a pessoa tem vida com Deus, ela pode se apropriar dessa promessa. Quando ela tem vida com Deus e ela sabe que está necessitando de alguma coisa, ela pode falar com o Pai. O nosso Pai, o Senhor, vai atendê-la, porque é promessa dele. E a promessa de Deus não pode cair. Deus não é homem para mentir. O que Ele fala, Ele cumpre. Amém? Então, olha só, verso de número 1 que eu li, né? Agora 2. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. De certa forma é assim mesmo, né? O homem, ele nasce como a flor e murcha. A Bíblia tem outras passagens que falam sobre isso, né?
sobre a brevidade da vida e tal, foge como a sombra e não permanece. Então a vida é passageira. Mas aí quando a gente vai lá para a carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24, o que é que está escrito lá? Nós não fomos gerados de semente incorruptível, ou melhor dizendo, corruptível. Nós fomos gerados de semente incorruptível. Que semente incorruptível que é essa? A palavra de Deus fala lá. A palavra que é viva e permanece para sempre. Então o homem, toda a carne é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha só. Então, pastor, o que tem a ver o que Jó disse aqui com o que Pedro disse lá? Tá, nós passamos rapidamente. A vida é breve. A vida é como uma sombra. A vida aqui na terra passa rápido, consequência do pecado. Mas quem faz a vontade de Deus, ele não vai passar como passa, por exemplo, o ímpio. Porque o ímpio, ele seca e a sua glória, ela cai como a flor da erva. Ele seca-se como a erva e a sua glória cai como a flor da erva. Ela murcha também, como Jó disse aqui, ó. Nasce como a flor e murcha. Verso 2. Nós também temos uma brevidade, mas qual é a diferença então? A nossa diferença entre nós e o ímpio. Nós que fazemos a vontade de Deus, nós vamos permanecer para sempre. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não pode passar. Se nós fizermos a vontade de Deus todo dia, quando nós morrermos, nós vamos viver eternamente com o Senhor, porque a palavra é permanente, a palavra não passa, tudo vai passar, a palavra é permanente, e nós fomos gerados pela palavra de Deus, pela semente incorruptível. Nós não fomos gerados de semente corruptível, não. A palavra de Deus é incorruptível e ela nos dá a vida eterna. Todos que estão na palavra, eles vivem eternamente. Eles irão para a glória do Senhor, porque a palavra é eterna. A diferença é essa. Nós passamos também, a brevidade também para nós, mas a diferença é porque nós estamos na palavra, a palavra é eterna, e consequentemente nós também nos tornamos eternos. A palavra é viva e permanece para sempre. A palavra que nos evangeliza, que nos está sendo anunciada todo dia. Olha o que Jó fala, comparando com o que Jesus falou, comparando com o que Pedro falou. Então a Bíblia, ela segue uma linha de concordância, não é? Antigo Testamento e Novo Testamento. Certo? Embora aqui nesse trecho eu reconheça que Jó estava falando da sua dor, da sua dificuldade, do que aconteceu com ele. Ele estava lamentando aqui, ele estava passando pela sua provação ainda. Jó estava coberto de feridas, de vermes, havia pus nas feridas de Jó. Então Jó não tinha sossego, porque o diabo colocou, meus irmãos, enfermidade em Jó, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Ele colocou porque Deus permitiu. Nós conhecemos a história. O diabo audacioso, ele foi à presença de Deus para quê? Para pedir a Deus para tocar na vida de Jó. Ele foi falar com Deus que Jó só louvava a Deus, né? Com as minhas palavras estou falando, porque Deus abençoava Jó. Se Deus tirasse o que ele deu a Jó, a fazenda de Jó, Jó blasfemaria do Senhor na cara do Senhor. Então Deus, ali sabendo que Satanás, ele é um acusador, permitiu Satanás tocar ali na fazenda
E os inimigos vieram, o diabo ele levantou os inimigos ali, e os inimigos vieram, levaram os animais de Jó, né? Tudo que Jó tinha. Jó, ele era o homem, me parece que mais próximo do Oriente, mais próspero do Oriente, mais rico. E ele ainda temia Deus. Então quer dizer, o diabo, quando ele vê alguém que teme a Deus e quando é rico, ele quer fazer o quê? Também tirar aquilo da pessoa. Faz com o pobre também, né? Mas até com o rico, ele faz. Porque quando você vai para o capítulo 1 de Jó, versículo 3 diz, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Quer dizer, do Oriente, ele era o maior de todos. Verso 3, capítulo 1. Então o diabo levantou lá os inimigos, né? Os sabeus que vieram ali, levaram os bois, levaram as jumentas dele, mataram os servos dele, né? E aí um escapou para falar com Jó, como está lá no capítulo de número 1. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar, tá? Fica à vontade. Versículo de número 15. Então vieram ali os sabeus e mataram. Além de levar os animais ali, mataram os servos. Aí chegou para Jó, para dar notícia a Jó, um que havia escapado para trazer a nova para Jó. Depois veio outro, irmão José, e falou com ele que desceu o fogo do céu e queimou ali as ovelhas e os servos dele, e só aquele havia também escapado para trazer a nova para Jó. Como está aqui, você vai ver no versículo de número 16. Ele ainda disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Quer dizer, olha só, irmão Lucas, né? Eu gosto de falar esse trecho. Por que eu gosto de falar esse trecho? Você pensa bem, um chega e conta uma coisa terrível, para não falar uma desgraça. A palavra é essa mesmo, tá? É pesada, mas é uma palavra que aconteceu com o Jó, uma desgraça, mas Deus permitiu. Chega um e fala que o inimigo veio e levou os animais e matou os servos, para dar notícia. O outro, Deus veio descer fogo do céu, queimou as ovelhas, os servos, só eu escapei para trazer de amor. Depois veio outro, vieram os caldeus e levaram os camelos e mataram os servos à espada, só eu escapei para trazer de amor. Depois veio outro e falou assim, olha, veio um forte vento no deserto, bateu contra a casa em que estavam ali seus filhos, né? Eles estavam, os filhos dele, comendo na casa do primogênito, ali se banqueteando, e veio um vento forte do deserto, bateu contra a casa, e aquela casa caiu e os matou. E aí ele veio com a mesma mensagem, só eu escapei para trazer de amor. Imagina bem, numa sequência, um chega e fala uma coisa, daí a pouco outro chega e fala outra, e assim isso foi acontecendo, né? Numa assim, sequência de notícias ruins. O homem perdeu tudo de uma hora para outra. O diabo, com permissão de Deus, hein? Imagina se o diabo não precisasse de pedir a permissão de Deus. Ele matava Jó rapidamente. Só que como o diabo, para tocar na vida das pessoas, ele tem que pedir para Deus, né, irmão? No servo de Deus, irmão, o diabo não toca sem pedir para o homem, não. Porque quem manda no servo de Deus é Deus. Então Deus, ele permitiu isso acontecer. E aí a gente pensa assim, pastor, então Jó deve ter pensado até em largar Deus, né? De uma hora para outra, perde tudo, seus filhos morrem, 10 filhos morreram. O que Jó fez? Se levantou, rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Aqui está a questão, irmãos. Olha só o que esse homem teve a capacidade de fazer. O diabo falou para Deus que ele ia blasfemar. E quando ele recebeu essas notícias ruins, o que ele fez? Em vez dele blasfemar, ele lançou-se em terra, ele prostrou-se e adorou a Deus. Isso é difícil, tá?
É muito difícil cá para nós. Mas nós aprendemos uma coisa: quando começar a vir notícia ruim, e vem uma atrás da outra, lembra-se disso. Deus permite isso acontecer. Mas adora a Deus. Em vez de blasfemar, em vez de falar, não está adiantando ir na igreja não, essa igreja está com problema, tal, ou tem algum problema na minha vida, porque quanto mais eu sirvo a Deus, pior fica a situação. Não faço isso não. O diabo quer que você blasfeme, mas como você é um servo de Deus, adore a Deus, para que Deus abençoe a sua vida e te dê força para passar por aquela provação, porque é o diabo te atentando para você blasfemar e o Espírito Santo te fortalecendo para você glorificar e adorar a Deus. Então não blasfeme, adore a Deus. Quando vier notícia ruim, em vez de blasfemar, em vez de falar que vai parar de ir à igreja, falar agora que eu vou servir a Deus mais, agora que eu vou adorar mais a Deus, Deus vai me fortalecer, e no final dessa provação, o Deus que eu adoro vai me dar vitória diante do diabo que quer me ver blasfemar. Eu não vou blasfemar não, eu vou adorar a Deus, porque Deus me chamou para adorar. Eu não adoro a Deus somente no momento de bênção não, eu adoro também na provação, porque eu sou servo de Deus. Nós temos que pensar nisso, não é? Olha só o que aconteceu, e Deus permitiu. Então Deus permite acontecer coisa ruim? Permite, mas para no final nos abençoar. Pastor, mas e quando Deus permite acontecer uma coisa ruim, tão ruim, de tão ruim que é, a pessoa até morre. Quando Deus permite acontecer com a gente, com qualquer pessoa, e a pessoa morre, aí Deus tem o céu para a pessoa, a glória, que é melhor ainda do que a terra, com certeza. Mas não foi o caso de Jó. Vamos ficar no caso de Jó, porque essa provação não era para a destruição de Jó, embora Jó tenha pensado que ele iria morrer, mas era para que Deus fosse glorificado. Mas mesmo assim, Jó aqui adorou a Deus, e ele disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei. Verso 28, capítulo 1. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É em tudo, verso 22 e último capítulo 1. Isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta. Jó não pecou e não atribuiu. E às vezes nós pecamos por muito menos, né? Nós temos que vigiar, irmãos, porque Deus é bom. Deus nos dá a bênção, irmão José, mas também nos dá a aprovação. A Bíblia fala que o servo de Deus ele é provado. Eis aqui um que foi muito provado, uma das maiores provações de toda a Bíblia Sagrada. E depois do diabo tocar ali nas finanças de Jó, ter tirado os animais, o gado que ele possuía, os servos dele, e Jó ter perdido seus filhos, o diabo não ficou satisfeito não é? Isso é para a gente ver como o diabo trabalha. Olha só, capítulo 2 agora. Num dia em que, depois de ter acontecido tudo isso, os filhos de Deus vieram apresentar-se, os anjos, perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E aí de novo, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Olha só, o diabo incitou a Deus para acabar com Jó, sem causa, não tinha causa. É por isso que Jó ficou tão resistente diante da sua provação, porque ele não tinha causa, e ele sabia que não tinha, mas Deus permitiu, como eu falei. E aqui está claro isso, verso 4, capítulo 2, Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfema contra ti na sua face. Toca agora na carne dele, Senhor. Quer dizer, o diabo, ele não desanima, não. Ele está sempre tentando, E Deus permitiu. Aí foi onde, o diabo cobriu o corpo de Jó de feridas. Feridas com pus, vermes. Imagina bem. Será que, se isso acontecesse com algum de nós teríamos a capacidade de ainda servir a Deus? O homem que era o mais rico perdeu tudo. E agora está cheio de feridas. E cheio de feridas, irmãos. Não foi uma feridinha aqui, outra ali, não. E a Bíblia fala que eram tantas feridas que ele teve que coçar suas feridas com o cabo. Imagina bem. A Bíblia fala que Jó, ele foi parar num lugar de cinza, que nós podemos dizer que era o lixo da cidade. Olha só. A mulher dele, irmão José, virou para ele e falou assim: conservas tu ainda a tua integridade diante de tudo isso? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A própria mulher, porque a mulher dele não havia morrido, ela ficou. Aí sabe o que Jó falou? Olha só, verso 10: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso, Jó falou: você fala como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha só o que ele teve a capacidade de falar. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aí vieram seus amigos, para consolar Jó. E a situação era tão terrível, que olha só o que diz aqui no versículo 12, sobre os amigos de Jó que vieram consolá-lo. Levantando ele de longe os olhos, e não o reconhecendo, os amigos de Jó, levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. 7 dias eles não falaram nada. Eles lamentaram, eles choraram, rasgaram a vestimenta, o manto, e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. 7 dias sentaram-se com Jó e não falaram nada, porque a situação era dramática, era terrível. Eles perderam até o rumo das palavras. Mas depois eles começaram, irmãos, como nós já bem sabemos, a acusar a Jó. A argumentação deles era no sentido de que Jó havia cometido algum pecado contra Deus. Por isso que sobreveio tudo aquilo sobre Jó, sobre a vida de Jó. Mas não era isso que tinha acontecido. Então por isso que você vai ver no livro de Jó um debate dele, com seus amigos, que estavam querendo que ele confessasse algo que ele não havia feito. E nem ele mesmo ao certo sabia por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Certo, irmãos? Olha só a provação que esse homem passou. Agora vamos voltar lá para o capítulo 14, para a gente não perder o rumo da mensagem, Então, Jó aqui já no verso 3 e 4, olha o que ele diz, capítulo 14: e sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Quer dizer, Jó teve, de certa forma falando, a impressão de que Deus estava entrando em juízo com ele, irmãos. Mas na verdade não era isso, era uma provação. Mas Deus não podia revelar. Então tem hora que é complicado, você ora, Deus não fala, não há resposta, e você só vê a luta aumentando, mas algo no seu coração fala no mais íntimo para você suportar, porque Deus vai te abençoar. Então nós encontramos aqui também resistência de Jó. Às vezes ele ficava, durante a sua provação, resistente até mesmo com Deus.
indagando, perguntando, né? Por que aquilo estava acontecendo com ele? Verso 4: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ele mesmo responde: ninguém. Quem que vai tirar uma coisa pura da imundícia? Ninguém. Mas de uma certa forma falando, só Deus pode tirar o pecador da imundícia, do lamaçal do pecado e transformá-lo. Ninguém pode, só Deus pode. Só Deus pode pegar uma pessoa que ninguém dá mais nada por ela, que já é um lixo da sociedade, que já está descartada ali, e muitas outras pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo aqui com a pessoa, por que ela parou naquela situação, chegou àquele ponto. Às vezes ninguém entende, nem a própria pessoa direito, mas Deus entende. Deus sabe o que aconteceu. Então Deus tira a pessoa da imundícia, Ele tira do lixo o pobre, a pessoa necessitada, e faz ela sentar entre os príncipes do seu povo. Deus faz isso. A Bíblia fala isso. Salmo 113 fala que Deus tira o camarada do lixo, e Jó estava no lixo. Jó chegou a parar no lixo, na cinza, na humilhação, todo perebento, cheio de verme. Jó foi escarnecido, Jó foi zombado, cuspiram nele, bateram nele, debocharam dele. Às vezes eu falo isso quando eu estou pregando sobre Jó, porque é interessante falar sobre isso. As pessoas que respeitavam Jó antes, quando Jó tinha dinheiro e era como um rei, a Bíblia fala, ele era como um rei no meio do povo. Depois que ele caiu na sua dificuldade, na sua penúria, na sua pobreza, as pessoas começaram a debochar dele, começaram a zombar de Jó. Jó foi humilhado, ficou abandonado. Não por todos, né? Porque até os que vieram, que eram seus amigos, começaram, num determinado ponto da conversa, da consolação ali, que acabou nem sendo consolo, pesar mais a situação de Jó. E às vezes eu falo sobre isso. Sabe quando está acontecendo uma coisa com a pessoa? Com o servo de Deus, no caso Jó era o servo de Deus, e as pessoas vêm de longe ainda para acusar ele, né, de ajudar. Fala o que você fez, rapaz, porque Deus lhe permitiu uma coisa dessa acontecer com um homem justo, não, e etc e tal. E às vezes a pessoa mesmo ali, né, a mesma pessoa que está passando pela provação, não sabe ao certo explicar o que aquilo aconteceu, o que Deus permitiu acontecer. Nem Jó sabia, mas Deus sabe. E aí as pessoas, em vez de te ajudar, em vez de te dar a mão, elas começam a acusar. É complicado, né? As pessoas tentando fazer você falar uma coisa que nem você sabe mais. Jó passou por isso. Passou pela exaltação e passou pela humilhação. Mas a Bíblia fala que o que se humilha será o que? Exaltado. Então, quando a pessoa serve a Deus e ela, por permissão de Deus, chega a situações difíceis, situações em que as pessoas às vezes até abandonam ela, abusam dela. Quando isso acontece com a pessoa que serve a Deus, a pessoa não deve abandonar a sua fé, como Jó. Jó, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoou a Deus. Ele amaldiçoou pela dificuldade da sua vida. Em muitos momentos, de acordo com muitas declarações de Jó, ele preferia, né? Ele preferiria ter morrido do que vivido naquela situação. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito naquela situação, de mudar aquela situação. Então nós temos que lembrar disso também. A pessoa está sendo humilhada, serve a Deus, passa pela sua humilhação. Pessoas estão abusando de você, amém?
Não entra na demanda, na contenda com elas, não. Vai orar a Deus, busca a Deus, para Deus te dar força, para Deus te dar sustento ali naquela provação. Porque os mesmos que às vezes, em algumas situações, abusam dos servos de Deus, quando eles estão passando pela provação, esses mesmos depois terão que glorificar ao Deus dos servos do Senhor, porque os servos do Senhor servem a Deus, e Deus tira eles lá da lama, lá do deboche, lá da zombaria, e exalta eles diante de muitas pessoas. Deus faz isso, só Deus pode fazer isso. Esse é o nosso Deus. Para você ter uma ideia, olha só aqui o capítulo 7. Vá para o capítulo 7 ainda de Jó. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 7 de Jó. Versículos 14 e 15. Então me espantas com sonhos, e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Então Jó, ele estava tendo sonhos, irmão José, em que ele estava ficando assombrado, assustado. Por isso que ele disse: me espantas com sonhos, e com visões me assombras. Não é? E ele, olha só, ele preferiu a morte do que aquela tortura. Aqui está a declaração que eu falei agora há pouco. Ele preferiu a morte do que aquela tortura. Não é? Ele pediu a Deus em alguns momentos a morte. Nós podemos ver isso no livro de Jó. Mas voltando ainda para o capítulo 14, versículo de número 5, diz assim, ó: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então, olha só, Jó disse que os dias do homem estão contados, e também o número dos seus meses estão com Deus. Deus estabelece limites além dos quais o homem não pode passar. Olha só, isso é verdade. Davi, lá no Salmo 31, parece, ele fala que os dias dele estavam com o Senhor. Então a nossa vida está na mão do Senhor, até daquele que nos serve está na mão de Deus. Em que sentido? Que é Deus que decide a hora que ele vai morrer. Não quer dizer que Deus vai salvar ele, porque ele não se arrependeu, ele vai ser condenado. Mas até a condenação dele, quem define é Deus. A forma de como vai ser e o dia que vai ser. Outra coisa que Jó falou, interessante aqui, na sua dificuldade, né? Verso 9 do capítulo 7, ele disse, ó: tal como a nuvem se desfaz e passa, verso 9 do capítulo 7, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Então Jó, ele falou que aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Mas Ana, no seu cântico, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, ela disse que Deus tira a vida e a dá, faz descer sepultura e subir dela. Jó aqui, no seu lamento, nesse sentido ele estava certo, quando ele disse que aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, mas Deus faz descer e faz subir, porque quem manda na vida, quem deu a vida, quem a dá, quem tira e quem a dá é Deus. Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Quando Deus quer dar a vida, não tem morte que vai dar jeito. Jó achou que ele ia morrer, mas Deus decidiu que ele iria viver. O diabo fez tudo para Jó desviar e blasfemar, mas Jó firmou com Deus, exaltou a Deus, e Jó, mesmo pensando que iria morrer, Deus tinha um plano de abençoá-lo muito mais do que ele imaginava.
Às vezes a gente pensa que está perto do fim, mas para Deus o fim pode se tornar um princípio, e a morte, a vida, porque quem dá a vida, quem manda na vida é Deus. Quando Ele dá uma ordem, até a morte tem que trazer de volta a vida. Ele manda na vida, Ele manda na morte, Ele dá a vida e Ele atira, Ele é o Senhor. Jó não tinha isso em mente, que ele iria sair daquela situação, mas Deus já sabia qual seria o seu final, que seria o melhor, né? Entendeu? Então é isso. Voltando lá agora para encerrar, versículo de número 7 ao 9, 14, Jó 14, agora 14, o texto base da pregação, Jó 14, verso 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus eventos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheio das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Irmãos, até uma árvore, quando ela é cortada, ela vai se renovar, porque as suas raízes, elas estão ao cheio das águas, sendo molhadas. Então ela vai brotar de novo. Olha só. E essa palavra brotar, alguns dizem que ela vem de uma raiz, né? Ela pode significar também libertar. E eu quero trabalhar um pouquinho aqui com esse significado. Jó, ele iria ser libertado da sua provação, mesmo achando que não. Então uma pessoa, irmãos, às vezes ela está como essa árvore que foi cortada, mas os ramos da árvore estão sendo molhados pelas águas enormes. E a palavra de Deus também, ela é como água que limpa, purifica e santifica. Então a pessoa que está no Senhor, mesmo que ela tenha sofrido um grande golpe, uma grande frustração, mesmo que ela tenha sido como uma árvore cortada, se ela estiver no Senhor, Deus vai fazer brotar de novo. Deus vai renovar essa árvore, essa pessoa. Deus vai dar vida a essa pessoa de novo. Quantas pessoas, preste atenção, igreja, que algum tempo atrás estavam ruins, enfermas, e o boato correndo, fulano já está esperando só Deus recolher nela, porque já está praticamente morto, vegetando. E outros estavam vivos e aparentemente bem. E os que estavam bem morreram, e os que estavam à beira da morte viveram, porque Deus nos deu vida. Quantas situações assim nós não vemos às vezes, né? Não é verdade? É ou não é? Então isso acontece. E Jó, ele teria uma vida próspera. Lá no final, Deus repreendeu os amigos de Jó, porque eles não falaram de Deus o que era reto, como Jó falou. Deus os mandou sacrificar, e Jó iria orar a Deus por eles, e Deus iria ouvir, receber a intercessão de Jó, porque Jó foi justo e foi reto. Se nós queremos que Deus nos ouça, nós temos que agir na justiça e na retidão. Na hora da aprovação também, não mudarmos como Jó. O final do livro de Jó atesta isso. Deus, ele aprovou Jó em sua aprovação. Jó falou que era reto de Deus e seus amigos não. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou a história de Jó. A Bíblia não entra em detalhes, mas imagina bem, meus irmãos. Igreja, imagina. A pessoa está ali orando, não sei em que momento a Bíblia não fala, mas daí a pouco as feridas começam a secar e vão desaparecendo, vão sumindo, e o tempo da bênção, ele começa a chegar,
as pessoas começam a trazer presentes para Jó. Jó começa a ser exaltado por Deus, e a Bíblia fala que Deus deu a Jó em dobro com relação a tudo que ele tinha antes. Olha só, Jó achando que iria morrer, mas Deus deu a Jó em dobro com relação ao que ele perdeu. Deus restituiu tudo, trouxe tudo que o diabo tirou de Jó de volta, porque o nosso Deus é o Deus da restituição. Amém. Deus permite até o diabo tirar, mas quando ele der, ele vai dar mais ainda, porque Deus é o Deus da bênção. E a Bíblia fala que Jó, ele teve ali outros 10 filhos, e as filhas de Jó eram as mais formosas da terra. E Jó morreu velho e farto de dias. Viveu ainda muitos anos. Ele achou que ia morrer, e ele viveu muitos anos. E a mulher de Jó, que mandou Jó amaldiçoar o Deus dele morrer, eu creio que a Bíblia não entra em detalhe, não fala sobre ela. Eu creio que Deus a poupou, porque Deus sabe, às vezes na tribulação a pessoa fala coisa que não deve. Mas imagina bem o fim que Jó teve. Então, o que significa isso para nós, para encerrar a mensagem? O que está acontecendo na sua vida hoje, não sei. Eu creio que não chega nem perto que Jó passou. Mas o que está acontecendo, não pense que vai ser o fim. Não pense que isso aí vai determinar a sua história, não. Quem determina a sua história é Deus. Quem te chamou foi Deus. Às vezes Deus está te permitindo sofrer. Sofrer a gente sofre. Cristo sofreu, os homens do passado sofreram, os apóstolos sofreram. Jesus disse que nós sofreríamos, mas Ele tem bênção para nós também. A hora da aprovação passa, o dia da dificuldade passa, o dia da tentação vai passar, a hora da tentação do diabo, às vezes Deus permite o diabo vir e até arrancar coisas da nossa vida, mas Deus vai dar o melhor. Não é o melhor que o diabo tirou, não. O melhor na sua vida é o que Deus ainda vai fazer, não é o que você perdeu, é para a glória de Deus, é para que Deus seja exaltado e glorificado na sua vida, na minha vida. Nós temos que aplicar essa mensagem na nossa vida dessa maneira. Essa é a aplicação. Deus tem o melhor para nós. Ainda que a pessoa seja cortada, ao cheiro das águas vai brotar de novo. Amém. Então pregue essa mensagem para alguém que às vezes chega perto de você e começa a reclamar da vida, porque as pessoas reclamam mesmo, até nós reclamamos, não vamos ser hipócritas, mas pregue essa mensagem para alguém. Fale de Jó para alguém. Fala assim: olha, eu até te entendo, até Jó achou que iria morrer naquela peleja, naquela provação dele, mas Deus tinha algo melhor preparado, e o filho de Jó foi o melhor. Foi melhor do que o primeiro estado de Jó, o segundo estado, porque Deus deu em dobro para ele. Imagina o diabo nessa hora, o diabo saindo aí, lá, Deus vendo a exaltação de Jó, Deus exaltando Jó. E na hora que Deus exalta, não tem para o diabo não, ele tem que bater em retirada mesmo. E se ele ficar, ele vai ter que aplaudir de pé o que Deus fez. Ou ele sai, ou ele vai ter que aplaudir, até ele vai ter que glorificar Deus. Mas como nós sabemos que ele é terrível, né? Ele vai preferir sair. É uma conjecturação, não é isso aqui. Então tem um tempo que Deus permite o diabo tocar, mas tem um tempo também que Deus tira o diabo para lá e te abençoa. Quando você é fiel na ocupação e permanece firme com Deus, guarde isso no seu coração, para que você não retroceda, para que nós não retrocedamos, não recuemos. O que o diabo vive tentando fazer? Tirar o servo de Deus da presença de Deus. Ele vive tentando fazer com que o servo de Deus saia da igreja e vá para as quebradas, né, os botecos da vida, e as badalações da vida, para poder arrumar problema. Ele trabalha para isso. Mas Deus trabalha para nos dar o melhor, e nós devemos ficar com o melhor, porque o melhor para nós é o que Deus tem, é o que a palavra diz. Amém? Se coloque sobre os seus pés nesta noite, faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai,
A todos os presentes e até os ausentes que não puderam vir por algum motivo, eu os abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação divina do Espírito Santo. Leve a todos, ó Pai, em paz para seus lares, para que tenhamos um final de domingo abençoado, consolado, e comecemos a semana amanhã, meu Pai, animados, encorajados, consolados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louve a Deus. Amém. Aleluia.